Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Atentai Bem, do Facebook, do WhatsApp, de todas as redes sociais, da qual nós nos comunicamos. Eu sou José Adalberto, seu historiador e amigo, sempre trazendo assuntos bem relevantes para a nossa sociedade. Nesse período de pandemia, de quarentena, às vésperas da Páscoa, cá estamos nós para fazermos aqui um vídeo rápido para passarmos informações que eu considero necessárias e acrescentar, dar uma pimentada nesse nosso bate-papo que é muito gostoso, esse das redes sociais, que sempre traz informações pertinentes. Pois bem, atentai bem. As pandemias não são novidades no planeta. Ao longo dos tempos nós seres humanos temos vivido diversas pandemias ao longo dos séculos, que vieram aí para fulminar os seres humanos. Como alguns dizem, os protestantes dizem que por castigo divino, os céticos não acreditam muito em castigo divino, já dizem que é uma questão política. O que tem mais consistência nos últimos anos, por estarmos vivendo uma guerra comercial entre dois blocos, o bloco capitalista e o bloco comunista. Alto lá, não estou falando do Stalin, da União Soviética, não. Stalin, a famosa Guerra Fria, acabou em 1989, logo após a perestroika, enfim, do ex-presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Mikhail Gorbachev, que foi o último presidente, aliás, o último secretário-geral da União Soviética, que deu fim a essa bobagem chamada comunismo lá no leste europeu. Todo mundo sabe, após a queda do muro de Berlim, o fim da União Soviética, enfim. Mas nós estamos falando de um novo momento, de uma nova guerra, agora com outro bloco comunista, com os mesmos artifícios de Stalin, porque nós estamos falando de uma ditadura comunista, que é a China, agora com Xi Jinping, o líder do Partido Comunista Chinês, traçando essa guerra comercial com os Estados Unidos. O que se ventila é que o coronavírus, pode ter sido gerado através de usos de alimentos ou comidas, não vamos chamar nem de alimentos, de iguarias consumidas pelos chineses, como morcego, cobra, etc. Enfim, não estamos afirmando nada, estamos aqui só reproduzindo o discurso da grande mídia, de alguns canais, na própria internet. Nós vemos vídeos que mostram os hábitos alimentares bizarros dos chineses. Obviamente não são de todos os chineses, a julgar que a China tem 1 bilhão de habitantes, então necessita de muito alimento, e trava uma guerra comercial com os Estados Unidos, hoje comandado por Donald Trump, que chamam de louco, que chamam disso e daquilo, mas que está fazendo a economia americana prosperar. Lamentavelmente, os Estados Unidos também estão passando por uma situação dificílima, com o coronavírus, sendo lançado hospitais no Central Park, campanhas, enfim, porque o clima norte-americano é bem diferente do clima brasileiro. É sempre bom lembrar que, segundo os cientistas, o coronavírus não se adapta bem, graças a Deus, ao clima quente, que é o caso do Brasil. Nós temos aí alguns picos em São Paulo, que é frio. Quem conhece São Paulo sabe disso. No Rio de Janeiro, período chuvoso. Mas que no Brasil, de uma forma geral, nós esperamos que não seja tão grave essa pandemia, graças ao nosso clima. Mas, voltando à questão comercial, nós estamos falando de China e Estados Unidos,
E aí tem esse quiprocó, né, esse imbróglio comercial estranho que na cidade onde foi o foco, né, da disseminação do coronavírus, já está sendo tudo normalizado e tal. Quer dizer, eles estão tentando dizer para o mundo de que eles são especialistas. Pois bem, atentai bem. Fazendo uma pesquisa rápida, eu cheguei a uma conclusão, aliás, uma dedução estranha, de a cada 100 anos, né, nós vimos aparecer calamidades como o caso, como esse mais recente do coronavírus, que está aí sem sombra de dúvidas atingindo o planeta. É bom que se diga que ele existe, não é fantasia não, ele existe. É preciso que nós tenhamos os cuidados básicos, higiene, o uso do álcool em gel, lavar as mãos, higienizar os alimentos, tudo isso é necessário para que nós não sejamos vítimas e evitar, obviamente, aglomerações, né, nesse período que eles chamam de curva, né, onde aumenta e tal essa disseminação. Atentai bem, em 1720, em Marsella, na França, houve a grande peste, a grande praga de Marsella, que foi lá uma praga terrível que matou mais de 100 milhões de pessoas, né? Perdão, 100 mil pessoas na época, isso em 1720. Em 1820, 100 anos depois, houve a pandemia da cólera, que foi resultado exatamente da falta de saneamento, né, da falta de higiene. Naquela época as pessoas, uma grande maioria da população vivia da mão para a boca, né, e faltava aqueles hábitos sanitários que hoje é bem conhecido de todos nós. Isso em 1820, a pandemia da cólera. Em 1920, 100 anos depois, a gripe espanhola, que matou milhares de pessoas lá na Espanha, como também agora, com essa lamentável praga do coronavírus, né, do vírus chinês, que é sempre bom lembrar que o vírus é chinês, um presente de grego, repito, dos chineses, do Xi Jinping para Donald Trump, e acabou, vamos dizer assim, envolvendo todo o planeta nessa pandemia. Atentai bem, em 1920 a gripe espanhola e coincidentemente agora em 2020 essa última pandemia. Não estamos chegando aqui vocês estão vendo as imagens aqui passando? Eu não quero fazer nenhuma apologia apocalíptica absolutamente. Estou fazendo aqui um diagnóstico, uma trajetória dessas pandemias, que é preciso que nós saibamos, é preciso que nós tenhamos conhecimento, né? Porque o que hoje há muito é desinformação, é muito barulho da grande mídia, não sei quais os objetivos, mas tem muito barulho e a gente tem que ter cuidado para filtrar verdadeiramente as informações que são pertinentes e necessárias para a nossa saúde. O fato é que metade do país, mais da metade, eu estou sendo generoso, não tem o saneamento básico necessário para as famílias mais pobres. Aí você imagine as pessoas que moram em área de risco, que moram à beira de canais, que moram nos favelões da vida, não só no Brasil, mas no planeta de uma forma geral. Isso é a avaliação da ONU, que metade não tem o saneamento básico, que seria necessário. Mas você sabe por que não tem saneamento básico? A dedução é muito simples, porque não dá voto, fica enterrado. É o investimento que não dá voto. Sabe o que é que dá voto? Destruir estádios que já estão prontos e fazer hospitais de campanha, sem licitação de preferência, ó. E aí você mostra, né, é visível, é palpável essas estruturas e você engana mais fácil a população. O que nós temos que ter cuidado é principalmente com essa questão do dinheiro, do uso público, do dinheiro público.
Margaret Thatcher, a ex-primeira-ministra britânica, dizia que não existe dinheiro público, existe impostos. Existe a contribuição das pessoas que trabalham. Mas hoje, como nós estamos vendo, né, as pessoas parecem que se aproveitam das calamidades para usufruir de forma criminosa, de forma abusiva. Eu não estou dizendo que não tenha que ser tomado providências, não. Claro que tem que ser. Mas atentai bem. Aqui no Ceará nós temos o CFO, Centro de Formação Olímpica. Eu conheço por dentro. É uma mega estrutura gigantesca. E por que não está sendo usado como hospital de campanha? Já que não serve para nada. Já que foi feito para gastar o dinheiro público na Copa do Mundo. Precisa destruir o estádio Presidente Vargas, que foi gastado milhões recentemente na reforma. Qual é a explicação plausível para isso? E veiculam vídeos na internet em que os vereadores de Fortaleza, alguns vereadores, foram proibidos de entrar no estádio. Qual é a justificativa? Qual é o objetivo? Por que os vereadores fiscais do erário público não podem fiscalizar uma obra desse esporte? Existe muita coisa para ser explicada. E nós ainda iremos ver nos próximos capítulos dezenas de outras situações em que nós precisaremos ter esclarecimentos. Essa semana foi barrado na Câmara Federal o uso do fundão eleitoral, que é muito dinheiro, são bilhões para os partidos políticos fazerem suas campanhas eleitorais e não aceitaram que fosse investido no coronavírus, ou no combate ao coronavírus. É estranho, né? Não, não é estranho. A burguesia, os políticos, não estão interessados nisso, minha gente. Estão interessados na reeleição, na perpetuação do poder. E é sobre isso que nós temos que ficar atentos. Porque quem decide se eles devem ou não regressar aos seus mandatos, quem decide se eles devem continuar surrupiando o erário público, manobrando seus próprios salários e fazendo toda essa maracutaia, é você que vota no dia da eleição. Então, por isso, é preciso que nós tenhamos consciência, critério, para elegermos pessoas sérias, pessoas que realmente tenham compromisso com a coisa pública, com o erário público. Eu sou José Adalberto, seu historiador e amigo, sempre trazendo assuntos bem relevantes para a nossa sociedade. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser.